Olá, pessoal! Hoje nós vamos trazer mais um transbordo das aulas que nós estamos aprendendo cada vez mais. E hoje nós vamos falar a respeito de coroa e de troféu. O que você acha que é mais bacana? O que você tem buscado na sua vida? Coroa ou troféu? Bom, gente, nós vamos começar aqui falando um pouco a respeito de testemunho, de conquista. Porque quando a gente pensa em coroa e em troféu, nós pensamos a respeito de conquista, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Até quando você vai ficar se alegrando com os testemunhos e não vai ter, nem vai viver as suas conquistas? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente tá nos lugares e a gente ouve tantos testemunhos, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, a gente ouve as pessoas contando as coisas, a gente até se alegra com elas, né? Ah, fulano comprou um carro, ah, que legal. O outro comprou uma casa, oh, que bacana. Outro, ah, eu tô saindo do emprego agora porque agora eu fui empreender, então vou fazer outra coisa da vida. Gente, que legal. E nunca chega a nossa vez. Já parou para pensar nisso? É, E aí, como é que a gente tem que fazer? Até quando a gente vai ficar se alegrando ouvindo os testemunhos das pessoas e nós não vamos viver as nossas conquistas? Se você é imagem e semelhança de Deus, cadê os seus resultados? Lembra, a gente já tem falado muitos dias aqui a respeito de identidade. Qual é a sua identidade? Eu sou Eliette, filha do Deus Altíssimo, coerdeira com Cristo. Estou aqui disposta a fazer a diferença nessa terra, nessa geração, mudar e transformar. Eu fui chamada para libertar os cativos das prisões. E qual é o meu resultado, qual é o seu resultado depois que a gente já descobriu quais são a nossa identidade? E se nós somos, né, imagem e semelhança do Senhor, cadê os nossos resultados? Cadê os meus, cadê os seus resultados? Resultados, eles precisam ser compatíveis com aquilo que a gente tem falado. Então, assim, adianta eu estar falando aqui a respeito de prosperidade e o meu resultado é mais um desemprego, o resultado é mais uma perda. Gente, errar faz parte no caminho, porém, não é possível que a gente viva e sobreviva do erro, ou melhor, que não é o viver e sobreviver, é sobreviver no erro. A gente faz uma coisa errada e vive lá naquela situação errada para sempre, todo o tempo. Isso é um problema. Então, quando você não tem um resultado, porque o resultado é aquilo que traz cura, quando você não tem um resultado, isso invalida as suas falas. E quando você tem um resultado, isso valida as suas falas, né? Por exemplo, eu posso falar para você que investir é algo poderoso, porque nós estamos vivendo isso na nossa vida. Hoje, né, nós temos vivido através dos investimentos que nós fizemos. Boa parte do que nós temos hoje é a respeito dos investimentos que nós fizemos. E aí, quais são os seus resultados? Nós devemos pensar o que é o troféu e o que é a coroa. Vamos lá, o troféu. O troféu, ele é um ganho momentâneo. Quando que você ganha um troféu? Você ganha um troféu quando você vai lá e faz uma corrida, corre, 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 conseguiu chegar no pódio, você ganhou um troféu. Ei, que legal, que bacana. Só que isso é um ganho momentâneo. Depois você vai pegar esse troféu, vai colocar numa prateleira, ele vai ficar ali, pegando pó, e aí você vai viver o resto da vida com aquela coisa, porque eu fui maratonista e ganhei um troféu. E a gente não pode viver de troféus. E a gente precisa trocar pela coroa. Qual é a diferença da coroa? A coroa é um ganho prolongado. Alguém que tem uma coroa significa, o empoderamento de alguém. Por exemplo, um príncipe até pode ter a sua coroa de príncipe, mas quando ele se torna um rei, ele ganha uma coroa. E aquela coroa vai descrever ele ao cargo que ele tem, né? Vai dar a ele
diferenciação, quando ele for visto entre os outros, aquela coroa vai descrever que ele tem uma autoridade. Ele é uma autoridade, ele tem domínio, ele tem poder, agora ele comanda uma nação. Então, quando você tem uma coroa, né, é um ganho prolongado. Qual é a coroa que nós buscamos? A principal coroa que nós buscamos é a coroa da vida. Nós buscamos a coroa da vida, que é para dizer que nós fomos coroados e ganhamos a vida eterna. Mas além disso, quando você fala de coroa, nós estamos falando de domínio, nós estamos falando de pessoas que vêm ter autoridade sobre alguma coisa, ok? E como que eu faço para eu poder trocar o troféu por uma coroa? A primeira coisa que você precisa é ampliar a sua sabedoria. Como assim, Eliette? Eu vou ampliar a minha sabedoria. Primeira coisa, quando você amplia a sua sabedoria de maneira horizontal, você vai crescer horizontalmente. Como assim, Eliette? Quando eu começo a aprender as sabedorias com o outro. Por exemplo, eu acabei de perguntar para o meu filho a respeito de quem faz edição de vídeo. Ele disse para mim que que não existe mais essa palavra videomaker. Aí eu perguntei para ele falou que não existe mais esse negócio de videomaker, mas perguntei para ele, então como é que chama agora uma pessoa que faz edição de vídeo? Ele disse para mim que não sabe. Ou seja, ele não aprendeu a sabedoria, veio de tentar me dar a sabedoria, veio me dar uma lição de algo que nem ele não sabe. Mas quando a gente tem uma pessoa que a gente tá lado a lado, para a gente fazer as aprendizagens horizontais, a aprendizagem horizontal ela se dá com a pessoa que está próxima de você ou aquelas pessoas que você tem buscado estar próximos. Por isso que a gente fala muito a respeito de ambiente, de lugares, de tipos de pessoas. Nós falamos muito a respeito disso, que isso vai fazer a diferença na vida, na sua vida. Por quê? Porque você adquire sabedoria com pessoas sábias. Não tem como você adquirir sabedoria com alguém que que infelizmente não tem sabedoria, né? De alguém que é ignorante. Não é ignorante ser grosso, nós estamos falando de ignorância de não saber as coisas. Como eu acabei de perguntar para o meu filho acabou de falar para mim que ele não sabe o nome, mas que não é mais videomaker. Até onde eu aprendi, né, até onde eu estudei, falava-se muito a respeito do videomaker e de tantas outras coisas que eu não vou lembrar agora os nomes aqui, mas se falava-se muito. Então eu vou precisar buscar esses conhecimentos. Eu vou buscar esses conhecimentos aonde? Com o meu filho que não sabe? Ou com alguém que desconhece tal assunto? Não, eu preciso procurar pessoas que trabalham com isso para eu aprender um pouco mais. Então, quando você tem essa sabedoria horizontal, você vai aprendendo as sabedorias humanas da Terra. E além dessas sabedorias, para que você possa trocar o seu troféu por coroa, você precisa buscar a sabedoria vertical. Então, a sabedoria vertical é aquela sabedoria que vem de Deus. E Ele deixou para nós algo muito importante, que é um manual de instruções. A Bíblia. Dentro da Bíblia tem um livro, que isso eu já falei, acho que em outros vídeos aí, tem um livro, que o livro ele é literalmente as informações do que fazer e como fazer, que é Provérbios. Provérbios é poderoso. Não vou aprender a respeito de videomaker lá em Provérbios, mas eu tenho certeza que eu vou aprender lá em Provérbios que eu devo sair das conversas fiadas, que eu preciso otimizar o meu tempo, que eu preciso deixar de ser preguiçosa. Tudo isso eu vou aprender lá. E, com certeza, além disso também, ouvir, né, ministrações que vão nos edificar, de pessoas que realmente idôneas, que estão buscando a edificação. Quanto à sabedoria, ela nada mais é do que um acesso. A sabedoria, ela é uma portinha. Se você pensar numa porta, né? Eu tenho uma porta aqui do meu lado e uma porta do outro. As duas estão fechadas. As portas estão fechadas aqui. Porém, a sabedoria nada mais é do que essa porta quando eu abro. Quando eu abro, eu descubro um novo horizonte, um novo lugar, um novo espaço, né?
Quando a porta tá fechada, se você chegar aqui na minha casa e essa porta estiver fechada, você não vai saber o que tem lá dentro. Você só vai saber o que tem lá dentro depois que a gente abrir. E a sabedoria nada mais é do que isso, do que o abrir de portas, o abrir acessos a outros lugares, a outros conhecimentos. Quanto menos pessoas você tem, mais apegados, quanto menos as pessoas têm, mais apegados elas são. Por exemplo, se eu for sair daqui, eu vou fazer, vamos dizer agora, eu vou correr. Vamos pensar, vou sair daqui agora, vou começar uma corrida. Eu quero correr 1 quilômetro, porque 1 quilômetro não, eu quero correr 500 metros, porque eu tô tão parada que se eu for correr 1 quilômetro não vou aguentar. Mas se eu for correr 500 metros, se eu sair daqui de casa com 2 sacolas de açúcar, uma sacola com 1 quilo de açúcar, outra sacola com 1 quilo de açúcar, como que você pensa que vai ser essa corrida? Vai ser fácil ou vai ser mais difícil? Agora você pensa, se eu for fazer essa corrida sem nenhum dessas 2 sacolas, nenhuma dos lados, o que você acha que vai acontecer? Vai ser mais fácil de eu correr a corrida sem essas 2 sacolas, certo? Quanto menos as pessoas têm, mais apegadas às coisas elas são. E você não vai conseguir ir para a próxima fase se você carregar certas coisas com você. Existem coisas que não vão caber em você no próximo nível que você precisa ir. Pensa no jogo de videogame também. Às vezes você tá lá no jogo de videogame, tinha um joguinho que eu gostava de jogar bastante com meu irmão, chamado Resident Evil. Eu me lembro que tinha uma parte que eu sempre morria. Ele vivia dando risada de mim, porque eu sempre morria naquela parte, acho que era na segunda fase do jogo, eu sempre morria ali porque eu tinha mania. Eu sabia que quando descia as escadas daquele Resident Evil, quando eu parava na frente da janela, eu tava sempre com a mesma arma que eu queria, uma arma poderosa, que tinha uma arma lá com poder para matar o bicho feio que vinha. E eu sempre morria ali. Até um dia que ele falou para mim: então, você precisa jogar fora essa arma e pegar essa outra arma aqui. Senão você não vai conseguir passar a fase. É bem no finalzinho da fase. Então, se eu não largar aqui algumas coisas que eu sou apegada, que eu não queria largar aquela arma ali, porque aquela arma ali ia me passar, eu achava que eu precisava para outra fase. E lá na outra fase você não precisava dessa arma. A mesma coisa é aqui, gente. A gente precisa aprender a abrir mão, a deixar algumas coisas que têm feito você ficar amarrado e preso em algum lugar por causa de uma bobagem, por causa de uma coisa tão pequena. Ok? E ali na obra, a gente mudou, né, algumas configurações e eu estava extremamente relutante para mexer no nosso projeto, porque a nossa meta já era outra. E por causa de algumas coisas que eu havia comprado, alguns ferros, algumas coisas, eu estava extremamente relutante de fazer uma mudança de projeto. E isso nos causou uma perda de dinheiro sem fim. Até a hora que eu falei, não, para, chega, não tem como. Vamos abrir mão desse material que a gente comprou, deixa tudo isso aqui para lá, deixa esse trabalho para lá, vamos, quebra tudo aqui, levanta outra parede ali e vamos fazer. Gente, a gente perdeu muito dinheiro por causa de um projeto que nós não queríamos abrir mão porque nós já tínhamos gastado. E eu não queria abrir mão de uma paredinha e de alguns ferros que nós tínhamos comprado, e isso nos causou transtornos imensos. Por quê? Porque eu não queria desapegar daquilo. Aquilo me amarrou de uma tal maneira por quase um ano. Por quase um ano nós ficamos com uma escada provisória, nós ficamos quase um ano
para poder mandar fazer uma escada, porque eu tinha comprado material, tinha pago, tinha isso, tinha aquilo, e nós fomos, eu não queria, nós precisamos abrir mão daquilo, daquela paredinha, daqueles ferros, daquele dinheiro que nós tínhamos dado, porque aquilo virou uma sangria, e nós pagamos outro, foi muito mais barato, se nós tivéssemos feito, desistido daquela parede, feito de uma vez o que a gente precisava ter feito, nós teríamos economizado pelo menos 300% do que nós gastamos. Então, assim, é uma necessidade para que a gente possa prosperar, que nós possamos abrir mão de algumas coisas para prosperar no próximo nível. E Eliette, como é que você fala a respeito de acessar esse tipo de sabedoria? A sabedoria horizontal e a vertical, mas a vertical a gente já entendeu, que é com Deus. Mas e essa horizontal? Como que a gente faz isso? Para a gente acessar esse tipo de sabedoria vertical, horizontal, desculpe, você precisa acessar algumas pessoas que tenham os mesmos resultados que você quer ter. E não é fácil, gente, não é fácil, sabe por quê? Porque normalmente quando a gente tá aqui, a gente quer acessar esse nível superior, nós somos a companhia indesejada. Você já pensou que você já pensou que tem algumas pessoas que para você são companhias indesejadas? Normalmente, quando você quer transcender, você quer subir, você precisa ir atrás de companhias que estão um pouco mais acima de você. Então, você precisa acessar essas pessoas e nem sempre você é tão bem quisto, né? Você não é bem querido ali naquele ambiente. Então, a gente precisa aprender a nos colocarmos no nosso lugar e aprendermos a ser sempre os menores da mesa. O que é ser o menor da mesa? É o sentar mais discreto, falar menos, cuidar mais, observar melhor, anotar muito. Quando você está aprendendo, você precisa anotar muito. E você precisa acessar essas pessoas com o coração livre. E não indo já com as suas, com os seus saberes. Espera aí que eu vou falar mais um pouquinho disso, mas vamos lá. Você precisa ir com o coração livre. Você precisa mudar de lugar, de ambiente, de relacionamentos. E abandonar fases para que você possa ter resultados exponenciais e resultados incompatíveis com aquilo que você está fazendo. Como assim, Eliette? Então, um resultado incompatível, gente. Para quem nos viu há 3 anos atrás, nós tivemos aí uma perda muito grande, foi bem difícil a nossa perda. Perder alguém da família é uma coisa muito difícil. Mas além dessa perda, essa perda nos trouxe diversas dificuldades. Por quê? Nos trouxe dificuldades não, deixa eu alterar essa palavra, não foi dificuldades, nós tivemos diversos desafios. Porque é desafiador, gente, passar por inventário no Brasil, tá bom? Inventário no Brasil é desafiador, de verdade. É muito difícil quando você tem alguém querido que vai embora e essa pessoa te deixa bem, você pensa, nossa, que legal! Não, não é legal. Nem é legal você ter a perda, porque seria muito melhor a gente não ter nada e ter a pessoa com a gente. Mas quando alguém deixa algo pra você, é muito mais difícil do que se ela fosse embora sem deixar nada. No Brasil é assim, infelizmente, tá, gente? Se alguém falou pra você que ser herdeiro é fácil, eu vou contar pra vocês que ser herdeiro não é fácil, não. Eu não sou herdeira, mas eu casei com meu marido e o meu marido foi herdeiro. Nós fomos a fase mais desafiadora pra nós como casal. Foi essa parte dos desafios depois da morte da minha sogra, que deixou poucas coisas, gente, não é muita coisa, não. Foram poucas coisas, não foi mudança de patamar, não enriqueceu, não é nada de deixar de enriquecer, não. Gente, enriquecer precisa de muito mais. Deixou pouca coisa, e a pouca coisa que deixou para os filhos foi desafiador a gente pagar, porque nós tivemos aí que assumir a nossa parte, a parte do outro,
porque a outra pessoa também que faz parte desse inventário aí estava pouco se lixando para o que estava acontecendo, só que nós quisemos fazer as vontades que a minha sogra deixou. E com isso, gente, nós tivemos que tirar que as pessoas que estão à volta pensam que tudo que nós fizemos é porque ela deixou o dinheiro. Não. Tudo que nós fizemos com o nosso dinheiro, daquilo que nós trabalhamos. Porque inventário, quando alguém deixa dinheiro em banco, você não acessa sem advogado, sem partilha, sem inventário. Então você tem que se virar para pagar um inventário sem ter dinheiro. Porque normalmente o herdeiro, ele só vai tomar posse da herança depois que ele fizer um inventário. Aqui no Brasil é assim. Aí você tem que entrar com ação, pagar advogado para tentar liberar dinheiro para poder pagar o inventário, para poder o inventário ser feito, para poder você tomar posse dos bens. Nós precisamos fazer tudo isso. Nós levantamos e foi quando eu descobri que nós temos uma capacidade inestimável. A nossa capacidade é inestimável porque nós não tínhamos praticamente nada. E nós conseguimos levantar o dinheiro de um inventário sozinhos, sem ajuda. Pelo contrário, nós só tivemos reclamações, questionamentos, cobranças, levaram as coisas de valor, nos julgaram, nos atacaram como ladrões. Desculpa, precisei pausar porque passou um carro aqui alto. Então, assim, gente, é muito difícil. E quando a gente vê que nós precisamos abandonar algumas coisas, nós precisamos fazer, eu entendi que quando você precisa fazer, você transcende. Então, nós conseguimos transcender nessa situação, porque nós conseguimos fazer coisas que eram inimagináveis antes, para nós levantar valores tão grandes, tão substanciosos, fazer o que nós fizemos e sem ajuda de ninguém. Pelo contrário, com as pessoas ainda nos acusando, nos chamando de ladrões. É difícil, gente. Mas quando a gente abre mão disso, quando a gente abre mão desses ambientes, né, que nós abrimos mão do ambiente, nós abrimos mão de convivência, nós abrimos mão de estar juntos com aquilo que estava nos amarrando, nos destruindo. Então, quando a gente vai assim, a gente precisa ir com o coração livre. Quando a gente vai buscar sabedoria de outras pessoas, a gente tem que começar a abandonar as nossas crenças, os nossos pré-julgamentos, porque normalmente nós temos um preconceito, né? Nós somos preconceituosos. Por quê? Preconceito. A gente acha que a gente sabe de alguma coisa antes de saber dela. Então a gente precisa aí buscar essa sabedoria, abandonando até mesmo as suas próprias crenças. E como assim, Lia, de crenças? Porque crença nada mais é do que você acreditar em algumas coisas. Não é, eu não abandono a minha crença em Deus. Por quê? Porque hoje eu já não creio mais em Deus. Hoje eu tenho certeza de quem Deus é. Então eu não creio mais só no meu Deus. Eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Então, quando você tem convicção, você passa de acreditar. Ai, Deus, pode ser que Deus faça um milagre. Não, meu Deus é Deus de milagre. Eu não espero pelo milagre. Eu não luto, não acordo todos os dias correndo atrás do milagre, até porque todos os dias eu levanto com ação para poder chegar nos meus objetivos. Eu não aguardo o milagre, mas o milagre pode acontecer porque sim, Deus é um Deus de milagres, mas eu não luto por ele. Eu vivo vários, mas não luto pelos milagres. Sabedoria é uma predisposição a aprender coisas novas todos os dias, deixando de trazer somente o seu tipo de crença, porque as crenças que nós trazemos não são nossas, é sempre de alguém, é sempre de outros, né? Ai, porque se você comer, esses dias até tinha uma pessoa aqui que falou assim para mim, ai meu Deus, eu comi manga, eu tinha tomado leite. Ainda ela tem aquele conceito, ela ainda acredita que manga e leite vai dar ruim porque alguém disse isso para ela. E a gente sabe que isso não vai dar ruim, porque a gente já conheceu a verdade dessa história e a gente sabe que é uma história.
nada mais é do que uma história, né? Que contavam-se para os escravos, né? Para que eles não comessem. Eles davam um copo de leite para que eles fossem colher as mangas e não comessem as mangas. Mas vamos lá, gente. Como que eu faço para desapegar? Tem coisas e pessoas que não cabem no seu futuro. Então, quando essas coisas e pessoas não cabem no seu futuro, como nós precisamos aí abrir mão, como eu tô falando para vocês, nós precisamos abrir mão de várias coisas e de várias pessoas no caminho, não é que você precisa abandonar, mas elas não cabem mais no seu futuro, então elas não podem levar de você tanto tempo mais. E que tipo de pessoas são essas? São os outros. Vou fazer um vídeo, eu vou fazer hoje. Provavelmente vou estar com a mesma roupa daqui a pouco, quando vocês virem esse vídeo. Ou melhor, ou pode ser que você viu esse vídeo antes, que eu vou fazer, mas eu vou fazer por causa disso aqui, tá bom? Que eu já tinha falado num outro vídeo aqui anterior, falei que vou fazer e vou fazer também. Que Deus, assim, me deu um transbordo extraordinário a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de relacionamento. Mas esse aqui vai estar, se tiver já aqui, eu vou pôr um link por aqui. Se ele foi feito e foi postado antes, provavelmente vai ter um card aqui, que você vai ver esse vídeo aí, se você não viu. Coisas e pessoas que não cabem no seu futuro são as outras pessoas. Ah, Eliette, mas o meu marido não tá pouco se lixando, então meu marido não cabe mais no meu futuro. Ou a minha mulher não vai junto comigo, então ela não cabe mais no meu futuro. Não é assim. Se você fez uma escolha errada lá na hora que você estava garimpando, né, para casar, você fez uma escolha errada, meu querido e minha querida, você vai ter que lutar até o fim. Você vai ter que lutar até o fim. Ah, Eliette, mas... Então, assiste o outro vídeo que a gente vai falar a respeito, tá bom? Não vou falar aqui, não. Deixa o gostinho de quero mais pra você assistir lá no vídeo. Ah, mas ele me... Então, no outro vídeo. Ah, mas... No outro vídeo, tá bom? Lá no outro vídeo. Continuando. E se for o esposo ou a esposa, você vai pagar o preço para transformar a sua realidade agora para que vocês possam transcender juntos. Família não se destrói, ok? Quando for com o seu cônjuge, tá aqui, né? Você vai até o fim. Até o fim. Ou até depois do fim. Lá, os meus mentores falam muito, né? Nós estamos juntos até depois do fim. Ah, mas ele não quer mudar. A gente vai falar mais um pouquinho a respeito lá no próximo. Mas só para você lembrar, antes de você começar as mudanças, você também não queria mudar. Não se esquece. Não se esquece de onde você veio, tá bom? Em nossa volta, a maioria das pessoas, principalmente para mim aqui, eu vou falar a respeito de mim, porque a minha maior parte de convivência são com pessoas da igreja, pessoas cristãs, e os demais são mais da minha área profissional. Mas a maioria deles, a maioria das pessoas que estão à minha volta, mesmo na área profissional, mesmo no grupo de amigos, a maioria são cristãos, todos eles acreditam em Deus. Se eu tiver aí uns 2 ou 3 amigos aí que não são cristãos, eles creem em Deus. Outros eu tenho, acho que alguns poucos que são ateus, literalmente ateus. Não pergunto, não me interessa, não me importa, eu estou aqui para conviver e aprender cada dia mais com as sabedorias, né? Mas a maioria deles acreditam em Deus, e acreditar em Deus é uma coisa muito fácil de falar, né? Que eu acredito em Deus. E a maioria deles acredita em Deus, porém eles não acreditam que Deus é poderoso para agir através deles. Não é meio incompatível se você parar para pensar? Eu já pensei assim também. Logo pouco que eu me converti, de uma história aí que qualquer dia eu conto para vocês, talvez faça um vídeo. Ah, tô gostando desse negócio de fazer vídeo. Faço um vídeo e conto para vocês um pouquinho da minha história. Mas eu não imaginei na vida que eu seria professora, que eu estaria aqui e que eu trabalharia com aconselhamento e que eu também trabalharia com
libertação e que hoje se materializaria nisso que eu estou fazendo agora, que nada mais é do que ensinar as verdades que eu tenho conhecido e através da verdade a gente se liberta. Nunca imaginei isso. E muitos de nós temos essa visão e muitas das pessoas que me rodeiam, elas acreditam que Deus é poderoso para fazer milagre, que Deus, ele faz várias coisas, eles contam várias coisas que Deus fez, ouvem várias coisas que Deus fez na vida dos outros, mas não acreditam que eles podem ser instrumentos para que Deus haja através deles. Sabedoria nada mais é do que o acesso a aprender coisas novas todos os dias. A sabedoria, ela se materializa na vida de alguém para que essa pessoa ensine. Então, não adianta você adquirir sabedoria só para você fazer nada. A sabedoria que vem, que você adquire, é para que você possa ensinar a outros. Por isso que eu tomei essa atitude de fazer isso. Pode ser que Eliette, grande coisa, tá tendo 20 visualizações. Teve 20 visualizações. Se dessas 20 visualizações fizer diferença na vida de um, eu já estou no lucro. Porque um talvez aprendeu. E se esse um aprender um pouco desse transbordo que eu tenho trazido e levar para mais um, nós já estamos falando de 2 vidas transformadas. Quem sabe isso possa transformar a sua vida? Isso aqui que eu tô fazendo só é um instrumento para isso, tá bom? E o acesso a aprender todos os dias também, a sabedoria nada mais é do que ouvir conselhos de pessoas sábias. Normalmente, você tampa os ouvidos quando a sabedoria se materializa. Vamos pensar aí, ó, como que se materializa? Tô falando várias coisas para vocês aqui. Vai ter coisas que vocês vão discordar e vai ter coisas que você vai... quando você não tá preparado para isso, quando não virou a chave na sua cabeça, você vai virar e vai falar assim... ela tá falando demais. Ah, eu já sei disso. Eu já sei que a sabedoria vem do ouvir. Ai, que coisa. Tá bom, chega. Porque você vai falar que você já sabia disso. E normalmente a gente já sabia. A diferença que faz desse ouvir e de adquirir a sabedoria é quando você ouve isso, coisas que você já sabe, que já está plantado dentro de você, mas que você fala, uau, eu já sabia que para eu ter conhecimento eu tinha que ler Provérbios, mas nunca tinha visto dessa maneira. Você já sabia? Só que você às vezes não sabe dessa maneira, né? E aí você tampa os ouvidos porque você não quer ouvir. Ah, eu já sei disso daí, deixa pra lá. Estar ouvindo o transbordo é a sabedoria de acesso, é o acesso à sabedoria que você tem. Então, eu tô trazendo algumas coisas aqui, não é que eu seja sábia, eu estou transbordando a sabedoria que eu tô aprendendo com outros. Tudo que você fizer, se você aprender os segredos da sabedoria, vai dar resultado. Tem que dar resultado. Você só vai saber se você está se tornando sábio, se a sabedoria que você está adquirindo está trazendo para você resultados. Trocar coisas terrenas por coisas eternas. Quando você troca coisas terrenas por coisas terrenas, coisas eternas por coisas terrenas, você deixa de aprender a sabedoria. Quando você busca... por exemplo, eu hoje abandonei uma coisa terrena que eu gosto muito. Ai, como eu gosto. Gente, como eu gosto de dormir. Nossa, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto de dormir. Todo mundo que me conhece, que já me seguiu nas redes sociais, sabe que eu postava muitas coisas assim. Não existe nada melhor da vida do que dormir. Tá? Com problema, vai dormir que resolve. Eu sempre tive essa fala. E eu estou trocando uma coisa terrena, que é o descanso, que é aquilo que eu gosto. Ai, gente, como eu gosto de dormir. Para acordar 4h30 da manhã. Por que eu tô acordando 4h30 da manhã e não 4h50, 4h55, se o estudo começa às 4h58? Porque eu descobri, se eu estiver fazendo outras coisas, eu estou perdendo chaves. E se eu estou perdendo chaves, eu estou
perdendo sabedoria, e eu preciso escrever, eu preciso copiar. Muitas vezes eu estou ouvindo lá, eu volto, aí coloco aí eu tô escrevendo a palavra perdeu, aí eu volto um pouquinho o vídeo que tá ao vivo, porque não fica mais gravado, fica só um pedacinho. E aí eu volto e escrevo. Então, eu tô trocando uma coisa terrena por uma coisa eterna, porque o aprendizado que eu tenho vai fazer diferença para mim. E tudo que eu puder ensinar para o outro vai se tornar eterno. Por quê? Porque ele vai ensinar para o próximo e para o próximo, porque eu vou morrer, eu vou, né, para o Senhor. E mas a sabedoria e aquilo que eu aprendi precisa perpetuar pela terra, assim como tudo que o Senhor ensinou, perpetua até hoje. Moisés perpetuou a palavra de Deus, o início, porque para não se perder. Então, a gente precisa saber disso. Precisamos mudar os nossos resultados. Então, quando você troca coisas terrenas por coisas eternas, nós trocamos os resultados. Então, o resultado sempre vai ser um resultado maior. Prosperar em Deus, como que a gente sabe que a gente prosperou em Deus? Quando a gente tem paz, quando a gente tem alegria e quando a gente desfruta daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente empreendeu. Quando você governa de qualquer lugar. Independente. Quando aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca vou mudar daqui. Ai, eu preciso fazer mudanças, né? E quando você governa de qualquer lugar. Então, amados, não importa se você vai precisar mudar de ambiente, se você vai precisar mudar geograficamente, se você vai precisar fazer diversas mudanças. É importante parar de ter medo. Eu mesma estava tendo medo a respeito de vários projetos que nós temos, mas eu vi que eu preciso tomar atitudes ao invés de ter medo. Falar para o medo, fica aí no seu lugar e eu vou tomar atitudes. E eu vou com medo mesmo. Eu vou fazer com medo mesmo. Por quê? Porque eu vou transcender. O medo só é quando você não sabe o que você, o que tem no seu futuro. E o meu futuro, eu tenho certeza que vai ser primoroso, então eu vou abandonar esse medo e vou fazer com ele estando aqui ou não, eu vou fazer com ele mesmo. Quando você consegue olhar de outro ângulo, que a maioria não viu, isso também ter sabedoria. Quando você vê, às vezes as pessoas olham, posso falar aqui a respeito de algumas obras, a pessoa tava, porque eu não consigo fazer por aqui, eu não consigo fazer por aqui, eu não consigo fazer por lá. Eu tenho trabalhado um pouco e, querendo ou não, mulher é um pouquinho, às vezes o pessoal fala mulher é muito emocional, mas às vezes a gente olha as coisas com um pouco mais de lógica. As pessoas querem só pensar daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Quando eu falei, por que que não faz? Ó, fura aqui, passa esse fio aqui e tira esse fio aqui do outro lado. Por que que eu não pensei nisso antes? Então, é só uma lógica. Só passar ali por fora para não quebrar isso aqui e tal. É assim que as coisas funcionam. Eu estava lá na escola com uma questão de centro de. Eles estavam fazendo instalação de câmeras e iam fazer uma bagaceira. Eu falei, só fura aqui, ó. Fura aqui, passa por aqui, põe um conduíte, põe aqui. Nossa, foi muito rápido. Então, você consegue olhar de outro ângulo. Quando você aprende a sabedoria, você olha de outro ângulo e é onde a maioria não viu. Dominar é você pensar o seguinte: se você receber de herança 10 empresas, você vai trabalhar uma só porque você só sabe a respeito daquilo. Você precisa aprender a gerir todas as outras. Você não pode perder nada, porque tudo que está na nossa mão, ele não pode se perder, precisa ser transformado. E o jogo do nosso adversário é, é lembrar que ele acredita muitas vezes mais em nós do que nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? O nosso adversário, ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Como assim, Eliette? Então, ele normalmente ele perverte, ele, né, traz a perversão, ele perverte a nossa imagem de nós mesmos. Por quê? Porque se nós olharmos para nós com a capacidade que Deus nos deu, nós não vamos parar nunca.
Mas quando a gente olha para nós mesmos com a perversão que o inimigo dá da nossa imagem, ele acredita tanto que você é tão capaz de fazer tantas coisas que ele perverte e fala para você que você não pode. Aí você começa assim: ai, eu queria tanto começar um negócio. Ai, mas eu não vou começar não, porque eu não tenho capacidade. Você tem. O inimigo deturpa essa sua imagem porque ele acredita que você pode, então ele vai lá e começa a trabalhar para deturpar a sua imagem, para que você não faça o que você é capaz de fazer. Até verdades que o inimigo fala sobre você, sobre a sua vida, que acontecem é mentira. Por exemplo, quando ele fala, você é um fracassado. Quando ele fala uma verdade, você hoje está vivendo um fracasso, ele vira e fala, você é fracassado. Não, você está vivendo um fracasso, uma coisa que não deu certo. E você só é fracassado se você parar. Se você não parar, gente, você vai lutar, você vai ganhar e você vai vencer. Tudo que você não viveu na plenitude é fracasso. Por exemplo, se você começou alguma coisa e não tá pleno na sua vida, pensa aí, eu comecei uma faculdade, mas eu acho que eu vou parar. Se não tá pleno, é uma coisa que tá deturpada na sua vida, você precisa terminar. Primeiro, você precisa amar a sabedoria. Segundo, você precisa prosperar em todos os caminhos que você pegar. Terceiro, você precisa colher a riqueza que você plantou. Então, você precisa prosperar no caminho, plantando você precisa. Você precisa amar a sabedoria e você precisa colher o que você plantou. E como assim, Eliette? Quando a gente fala a respeito do você consegue dominar de qualquer lugar, se, por exemplo, eu estou lá no trabalho, tá ok? Eu sou autoridade, eu domino sobre a minha casa, né? Eu e meu marido, nós dominamos sobre a nossa casa. Mas eu domino sobre os meus filhos. Garanto para você que se eu estiver no trabalho e meu filho me mandar uma mensagem, como já aconteceu, mãe, eu posso pegar tal coisa. Se eu disser não, ele não vai pegar. Não é porque eu não estou aqui. Eu domino. Então, eu preciso dominar dentro da minha casa. Eu preciso treinar os meus filhos. Eu preciso dominar sobre os meus bens. Eu preciso dominar sobre os lugares que eu quero estar. Eu preciso dominar a minha vontade sobre a comida. Eu preciso me tornar ilimitada e imparável. Eu preciso ser dominada e imparável. Então, quem tem troféu domina sobre uma coisa apenas, né? O quem corre, correu, ganhou o troféu. Então, ele domina sobre uma coisa, ele é um bom corredor. Agora, quem tem coroa, que é o que nós estamos falando aqui desde o começo, governa sobre todas as coisas e todos os lugares. Um rei, ele governa sobre todos, ele está acima de todos. Ele governa sobre os ministros, é ele que manda nos ministros, é ele que manda em quem constrói, é ele que manda na infraestrutura, é ele que comanda sobre as finanças, é ele que comanda sobre a distribuição ou não de medicamentos e de saúde, é ele que comanda. Ele comanda todas as áreas. Então, se você tem uma coroa e você domina, você precisa dominar sobre todas as áreas da sua vida. Você precisa dominar em vários aspectos, em vários ambientes. Então, e eu vou dominar sobre o quê? Né? Uma pessoa, por exemplo, que só trabalha, ela vai trabalhar por 30 anos e ela vai ter o quê? Qual que é o troféu dela? Vai ser a aposentadoria. Né? Uma aposentadoria que às vezes nem dura, né? Então, você precisa entender que você precisa ser multitarefas, multidisciplinar, muitas, com muitas tarefas, com muitas disciplinas, com multiempreendedor, você empreender em várias coisas. Isso é ser cristão, isso é ser de Deus, isso é prosperar, isso é ser próspero, tá bom? Então, e lembra, você é o quê? Você é imagem e semelhança de Deus. Então, quando você é imagem de alguém, você tem uma identidade, e a identidade que você tem é para reinar. Então, você precisa ter uma coroa e não um troféu. Tudo bem? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, dá o seu joinha, acho que é aqui. Se inscreve no nosso canal, distribui esse conteúdo para outras pessoas. Pode mandar o link, pode distribuir. E
Vem fazer parte com a gente, nós temos o nosso grupo de transbordo, tem o link aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos fazer uma rápida oração para a gente encerrar, para que nenhuma dessas palavras se perca no caminho. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de estarmos aprendendo mais a respeito do que é a governança, do que é ser autoridade, que é diferente termos uma coroa, que é aquilo que nós estamos buscando ter em Ti, para ter apenas troféus, ó Pai. Senhor, que essa palavra não volte vazia e que possa fazer diferença, e que não fique somente nas palavras, mas que tudo que essas pessoas que estão ouvindo agora, esse transbordo, Pai, possa virar uma chave e tomar atitudes sobre a sua vida, sobre o seu desenvolvimento pessoal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, gente. Até o próximo. Eu vou gravar agora aquele vídeo que eu falei.